Jesus é a luz do mundo. Aquele que o segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus que nos é apresentada hoje na liturgia da Santa Igreja nos fala de Jesus Cristo em toda a criação e a radicalidade de sua proposta. Iniciemos com a majestosa carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 15 a 20. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo não está apenas descrevendo a Jesus, ele está proclamando como a razão de ser de tudo. Jesus não é só um profeta, irmãos, um mestre ou um bom homem. Ele é o Alfa e o Ômega, o Logos de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O próprio Cristo afirma isso no Evangelho de João: quem me vê, vê o Pai. Portanto, ele é o primogênito de toda a criação. E essa expressão não significa que Cristo foi a primeira criatura a ser criada. Não. Significa que ele tem a primazia, a preeminência sobre tudo o que foi criado. A primogenitura no contexto judaico confere autoridade e herança. Jesus tem autoridade sobre tudo. A Igreja, em seu catecismo, nos ensina que a criação é uma obra da Santíssima Trindade. Mas é em Cristo que ela encontra seu sentido e plenitude. E o mais belo, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A cruz, que para o mundo e para algumas vertentes do protestantismo é sinal de derrota e fraqueza, para nós é o trono da vitória de Cristo. Nela, o Criador se une à criatura para restaurar a comunhão. O pecado gerou uma ruptura cósmica, mas o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro imolado, restaura a harmonia entre Deus, o homem e toda a criação. A Igreja Católica insiste que a salvação não é apenas individual, mas cósmica. Cristo reconcilia todas as coisas. Tendo compreendido então essa supremacia de Cristo, vamos voltar os nossos olhos ao Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, que nos mostra uma cena familiar. Os fariseus e escribas questionam Jesus sobre o jejum e a austeridade, ou podemos dizer, o autocontrole. Jesus não diz que o jejum é ruim. Ele não está criticando a tradição que vinha dos seus antepassados. Não, ele está dizendo que a sua presença, a sua proposta é algo novo, algo tão radicalmente novo que não pode ser contido pelas estruturas antigas. O noivo está aqui. Esta é a resposta. A chegada de Jesus é como a presença do noivo na festa de casamento. É tempo de alegria, não de luto. Na tradição judaica, o jejum era sinal de penitência e luto. Mas, com a chegada do Messias, a festa da salvação começou. E então, Jesus nos dá as parábolas do remendo na roupa velha e do vinho novo em odres velhos. Ou seja, a roupa velha, irmãos, os odres velhos representam o legalismo, as tradições vazias de coração, a religião que se contenta com apenas a exterioridade. O remendo novo e o vinho novo é a nova vida em Cristo, a graça, a novidade do Espírito Santo. Jesus nos ensina que a nova vida que ele nos oferece não pode ser simplesmente adicionada à nossa velha vida. Não, se tentarmos colocar o vinho novo da graça em um odre velho, de um coração fechado, de uma vida que não se converte, uma vida que não muda, não acontece a metanoia, o vinho se perde e o odre estraga. Aquele que reconciliou todas as coisas, como vimos em Colossenses, é o mesmo que oferece a novidade radical de uma nova vida no Evangelho de Lucas. A primeira criação, embora boa, vamos dizer assim, foi ferida pelo pecado. O odre velho, a humanidade caída, desde Adão e Eva, não podia mais conter a plenitude da graça divina. Era preciso um novo odre. E esse novo odre é a Igreja, o corpo de Cristo, a nova criação. A fé católica nos ensina que a graça de Deus não é um remendo, ela nos transforma por completo. Por ela foram nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos,
a fim de que vós vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Irmãos, não se trata de consertar o que está quebrado, mas de dar uma vida totalmente nova. Em verdade vos digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. A justificação em Cristo para nós católicos não é apenas não me imputo o seu pecado, não, mas uma infusão de graça que nos torna justos. Acaso ignorais que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? Traduzindo, irmãos, o vinho novo não pode ser contido em um coração fechado, em um odre velho de pecado, de vícios, de desamor, de falta de perdão. A proposta de nosso Senhor é um abandono radical do nosso eu, do nosso egoísmo, para que Ele possa nos preencher com a sua graça. Eis então o que a palavra de Deus quer nos dizer hoje. Reconhecer a centralidade de Cristo. Precisamos imediatamente. A nossa vida de fé, a nossa igreja, tudo deve gravitar em torno de Cristo. Sem Ele somos nada. Ele é o Senhor do universo e o Senhor da nossa história. Você se diz católico? Então é necessário aceitar a radicalidade da proposta de Jesus. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojai-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras, e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Se fomos criados em Cristo, somos chamados a viver como tal. A nossa vida deve ser um testemunho da paz que Cristo estabeleceu com seu sangue. Por isso, irmãos, que hoje a Virgem Maria, a nova Arca da Aliança, que conteve o próprio Verbo encarnado, nos ajude a abrir os nossos corações para o vinho novo do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E que ela possa, no dia que mais precisarmos, dizer ao Cristo Jesus, eles não têm mais vinho. E Ele, com toda a graça, com toda a majestade, nos ajudará a encher os odres novos de vinho novo. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.